Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou. E disse: Porventura, se não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade, partindo, partindo-te hoje de mim, acharás dois homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se. Acharam-se as jumentas que fosse buscar, e eis que ia a teu pai, deixou o negócio das jumentas, e ainda aflito por causa de vós, dizendo: Que fareis eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão três homens. Que vão subindo a Deus a Betel, um levando três cabritos, e outro três bolos de pão, e outro um odre de vinho. E te perguntarão: Como estás? E te darão dois pães, que tomarás da tua mão. Então dirás: então verás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que, descem do alto, trazem diante de si saltérios, e tambores, e flautas, e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali, 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que há de fazer. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todo aquele sinal aconteceram aquele mesmo dia. E chegando ele ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio dele. E aconteceu que quando, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com o profeta profetizava, é, que com os profetas profetizava. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: Que é que sucede ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou um provérbio, está também Saul entre os profetas. E acabando de profetizar, veio ao alto e disse-lhe ao tio de Saul, a ele e ao seu moço: Aonde foste? E disse ele: A buscar as jumentas. E vendo que não apareciam, viemos a Samuel. Então disse o tio de Saul: Declara-me, peço-te que é o que vos disse Samuel? E disse Saul a seu tio: Declarou-nos, na verdade, que as jumentas se acharam. Porém, o negócio do reino de que Samuel falara, lhe não declarou. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim disse o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes tendes disto, poito rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares, fazendo, pois, chegar a Samuel todas as tribos. Tomou-se a tribo de Benjamim, e fazendo chegar a tribo de Benjamim, é, pelas suas famílias, tornou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis. E buscaram, porém se acham. Não se achou. Então tomaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda
viria ali. E disse o Senhor: Eis que se escondeu entre a bagagem e o correio e tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e eram mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes já a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: Viva o rei! E declarou Samuel ao povo: eh, eh, direito do reino, e escreveu no livro, e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel todo o povo, cada um para sua casa. E foi também Saul para sua casa, a Gibeá, e foram com ele dos exércitos, aqueles cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: É este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo.